O governo espera ansioso pela leitura do parecer da PEC da escala 6x1 na Comissão Especial da Câmara. O Planalto quer que o tema avance rápido. Claro que está no alvo são possíveis ganhos eleitorais. Reportagem de Luciana Amaral. A articulação entra numa semana decisiva na Câmara dos Deputados. O relator Léo Prates vai apresentar o parecer da proposta nesta próxima quarta-feira. A ideia é votar o texto na comissão especial na terça da semana que vem e no plenário da Casa no dia seguinte. Em acordo com o Planalto, a PEC vai estabelecer 40 horas semanais de trabalho com 2 dias de folga, sem redução de salário. A questão agora gira em torno de uma possível compensação às empresas da carga horária para atividades consideradas essenciais e de um período de transição para a implementação das novas regras. Alguns setores desejam que a mudança leve 10 anos, enquanto o governo quer que comece imediatamente. A Confederação Nacional da Indústria diz que a discussão está sendo assodada e defende que as 4 horas semanais a serem reduzidas fiquem a cargo de negociações coletivas. A redução sustentável da jornada deveria ser consequência de ganhos de produtividade e não um ponto de partida. Para o governo, o esqueleto que o relator propõe já cumpre o papel de capitalizar a medida como vitrine eleitoral. De todo modo, mantém o próprio projeto de lei como elemento de pressão para a tramitação andar. O projeto com urgência constitucional vai servir também para adequar casos específicos da legislação existente à PEC. A maior preocupação é quando a PEC chegar ao Senado, dado o desgaste na relação entre Lula e Davi Alcolumbre, presidente da casa. Mas governistas apostam no apelo popular da medida. Pesquisa Quest, divulgada nesta segunda, mostrou uma leve queda dos que aprovam o fim da escala 6x1, de 72% para 68%. Ainda assim, número suficiente para demover qualquer pensamento dos parlamentares de enterrarem a pauta antes das eleições. A estratégia do governo para melhorar a popularidade de Lula não se limita a matérias que dependam do Congresso. Pelo contrário, a gestão petista tem reforçado o uso de medidas provisórias que driblam o parlamento e aceleram os gastos federais, sendo parte delas em crédito extraordinário, portanto, sem verbas antes previstas no orçamento desse ano. Ao todo, o governo já liberou ao menos 27 bilhões de reais dessa maneira. O montante está especialmente voltado ao crédito e à ajuda governamental para os mais vulneráveis. Cristiano, como está essa ânsia, como descreveu nossa Luciana Amaral do governo, como é que está essa tramitação? Bom, William, aparentemente muito bem endereçada, né? Porque, como a gente viu aí, tem um apelo popular muito forte. O governo, em várias oportunidades, cita a questão da escala 6x1 como uma das prioridades da sua agenda. Isso começou no ano passado, inclusive no tradicional discurso, né, de final de ano, o presidente Lula fez um pronunciamento em cadeia de televisão, ressaltando a aprovação desse projeto, a tramitação da redução da escala 6x1. Fez isso também no Dia Internacional da Mulher, também. Então, esse é um tema que o governo aposta muito para melhorar seus índices de popularidade. E também a gente percebe um interesse muito forte das lideranças da Câmara dos Deputados em avançar com esse projeto. Tanto é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, traçou um cronograma bastante até otimista, né, que já prevê, inclusive, a votação desse texto no plenário da Câmara dos Deputados já na próxima semana. O grande desafio, como bem disse a reportagem, é justamente no Senado Federal. Mas a expectativa com quem a gente conversa é de que o Senado também deve dar uma tramitação rápida a esse tema, dado o apelo popular, que é muito forte. Isso lembra um pouco também a tramitação, inclusive, do projeto de lei do imposto de renda. Então, William, o governo está jogando todas as fichas para melhorar seus índices de popularidade, não apenas
na escala 6x1, mas se você for considerar todas as propostas que o governo já endereçou nos últimos meses, ela já ultrapassa a escala dos 150 bilhões de reais. Daniel, a gente sabe, a grosso modo, sintetizando muito a situação, nós temos um texto base que está sendo elaborado agora, no qual se pretende que as linhas gerais disso sejam definidas. E aí, por uma série de leis complementares, então, que é onde mora o diabo, os detalhes seriam aí contidos. O que você tem de apuração sobre isso? William, na quarta-feira, o deputado Léo Prates, que é relator da PEC, deve apresentar um texto bastante enxuto. Nesse texto, existem ainda algumas dúvidas e o texto está sendo muito bem costurado com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Qual que é o principal ponto agora de discussão? Regra de transição. O governo diz publicamente que quer início da vigência de forma imediata para evitar um ganho, mas não levo, mas topa nos bastidores uma transição de 2 anos. Hugo e o relator têm falado em um tempo de transição em torno de 5 anos e a bancada ruralista, que é muito forte, Frente Parlamentar da Agropecuária, conseguiu assinaturas suficientes para apresentar uma emenda em PEC, precisa de 171 assinaturas, apresentou uma emenda com 10 anos. Outro ponto que fugiu ali do radar ou da discussão pública é que houve uma série de debates, estes sim públicos, nos estados para discutir a PEC. Fora dos debates públicos, a conversa que mais marcou o relator do projeto foi uma reunião com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, em que Scaff apresentou uma lista de 14 setores tidos como os mais sensíveis entre os já sensíveis que poderiam sofrer com a redução da jornada e com o fim da escala 6x1. Esses 14 setores teriam algum tratamento, obedecem à regra geral, mas teriam algum tratamento diferenciado pelo projeto de lei que está em tramitação. Exemplo, companhias aéreas, aeronautas têm uma carga horária de trabalho que não dá para você adequar exatamente no que diz a PEC. Então ainda tem esses ajustes, mas Hugo Motta absolutamente decidido. Na semana passada eu até testemunhei na Câmara, ordem do dia ali, porque você precisa cumprir um rito de sessões para ganhar tempo e poder votar PEC, ordem do dia sendo aberta e fechada em menos de 1 minuto. Esse é o tamanho da pressa. E por outro lado, no Senado, Davi Alcolumbre já manifestou para algumas pessoas que pretende tocar essa votação ainda em junho. Na verdade, o Hugo Motta deu para o presidente Lula uma agenda expressa, fast track, né? E ganhou de voto o apoio do Lula à campanha do pai para o Senado. Essa foi a negociação política. Agora, hoje eu falei, você citou o Paulo Scaff, eu falei com ele hoje de manhã, ele desistiu. Ele tinha sido convidado, essa reunião foi na semana passada aqui na Avenida Paulista, na sede da Fiesp, e aí ele ouviu do relator ali as questões todas, né? E apresentou essa lista. E aí a comissão convidou o Scaff para ir nessa audiência de hoje, lá em Brasília, e ele mandou um ofício dizendo que esse debate está muito assodado. Acho que a expectativa toda do setor produtivo é o Senado. E esses projetos de lei regulamentando, ou abrindo essas exceções, ou colocando, por exemplo, a prioridade do negociado sobre o legislado, que é algo que a própria CLT também determina em alguns pontos. Mexer com o FGTS, mexer com o desconto do INSS. Eu sinto que o setor produtivo está tentando essas 2 linhas. Projetos de regulamentação, emendas como essa da FPA e Senado, porque tentar convencer o Hugo Motta a retardar um pouco esse processo, eles já decidiram, tanto que o presidente da Federação da Indústria do Estado deixou de ir para Brasília hoje, dizendo oficialmente no ofício que o debate está assodado e que não ia lá só para fazer figuração. Mais um debate assodado, né? O que a gente registra com certa consternação é que o tipo de ambiente político no qual a gente vive praticamente interdita qualquer debate mais profundo e racional. Mas vamos lá, Thaís. William, falando em racionalidade, né, acho que você destacou um ponto que acaba prejudicando muito essa conversa,
que é a demonização de quem apresenta ressalvas e de quem apresenta problemas que podem surgir. O Brasil já é um país que adora fazer a legislação da exceção. Portanto, quando... Aqueles dois acabaram de dizer, Exato. O Daniel e o Caio. Exatamente. Já então, vamos assim, para a exceção. Nós já vivemos, por exemplo, há décadas sob um regime tributário que é o pior do mundo, não é pela carga tributária, é pela tentativa hercúlea de compreender para quem você deve o quê e quanto você tem que pagar. Então, a mesma coisa vai acontecer com o mercado de trabalho, né? Então, assim, acho que o professor José Pastore tentou dar um pouco de tamanho nisso, da quantidade de artigos que vão aparecer, quer dizer, como é que uma empresa... E eu sempre lembro isso aqui, que o Brasil é uma economia formada por pequenas e médias empresas, né? Qual é o tipo de legislação, qual é o tipo de contato que as pequenas e médias empresas vão ter com essa legislação? Qual é o grau de judicialização que isso vai acontecer? Há quantos anos a gente debateu aqui o tamanho da justiça no trabalho no Brasil, uma tentativa de reduzir essa judicialização depois da reforma trabalhista 2017, agora com todas as mudanças de entendimento nos tribunais de trabalho, esse trabalho já se perdeu. Então, é uma pena, porque o Brasil tem uma população jovem, tem um mercado de trabalho formado majoritariamente pelos setores que empregam muito, que é o caso dos serviços, que é um setor de baixa produtividade, em que o principal custo é o salário. Então, qualquer choque de custos que signifique mais salários para este setor de serviços, que é o principal da economia, além da gente estar falando da composição do mercado de trabalho, a gente pode estar falando de um potencial choque inflacionário. Deixa eu só fazer uma nota técnica aqui. Nós somos da velha guarda, crédito a quem merece. Esses números que eu citei, em vez de um artigo publicado pelo professor José Pastore esse fim de semana, pelos colegas do Poder 360. É ali que estão esses números, 922 artigos na CLT, centenas de novos artigos, se as coisas caminharem como parece que caminharão. Um texto base, depois um cipoal de medidas complementares, tentando pegar todas as peculiaridades de todas as atividades humanas. É um esforço brasileiro realmente tentar fazer dar certo, o que já não deu certo no caso de impostos, por exemplo. Agora, Cristiano, até que ponto, na sua avaliação, o Senado topa enfrentar essa onda? Olha, William, é importante lembrar o seguinte: o Senado, pelo menos a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela aprovou no final do ano passado uma proposta de emenda à Constituição exatamente com esse objetivo, né? A proposta lá do Senado, ela estabelece uma regra de transição de 4 anos, quer dizer, de 44 iria reduzir 1 hora por ano, portanto 4 anos até cumprir essas 40 horas semanais, né? Então, aparentemente, lá no Senado também, o debate já andou no ano passado, andou justamente para pressionar a Câmara. Então, hoje parece depender muito mais dessa relação entre o governo e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mas, aparentemente, já há um ambiente também propício para que isso avance. Vai depender também esse ritmo de tramitação de como é que sai o texto da Câmara dos Deputados. Se ele sair com um nível de consenso relativamente bom, é possível que ele ande no Senado também de uma forma rápida, né? Agora, essa questão da escala 6x1, William, a gente vai falando de puxadinho, mas é justamente resultado isso, né? Porque essas discussões elas acontecem justamente de forma assodada. Então, como não tem tempo para se calcular exatamente o impacto para as empresas e saber exatamente os efeitos que isso vai ter no mercado de trabalho, aí já vai se falando de puxadinho de áreas consideradas essenciais que devem ser tratadas de uma forma ou de outra. E é uma mania nossa também de importar coisas que estão sendo feitas em países desenvolvidos, mas lá quando a produtividade já está num patamar que a gente ainda não conseguiu chegar. Então,
enfim, a gente importa essas coisas, mas com muito dever de casa ainda a ser feito, né? E isso acaba gerando, obviamente, um custo adicional para o setor empresarial, sim. Daniel, o que nós temos de novo sobre essa hipótese, né? Até aqui é uma hipótese de compensação às empresas. William, tem um grupo de parlamentares na Câmara e no Senado, mas principalmente na Câmara, não é um grupo muito numeroso, mas ligado a frentes parlamentares do setor produtivo, que vinha trabalhando numa ideia de desoneração da folha. Isso poderia vir, inclusive, como uma emenda ou como um destaque na hora da votação e, caso passasse, não poderia ser vetado pelo Palácio do Planalto, porque se trata de uma PEC, sem parecer final do presidente da República, ela é só promulgada. No entanto, foi se percebendo ao longo dos meses que, e esse é um discurso do Ministério da Fazenda, que uma desoneração precisa ter fonte de compensação muito bem apontada. Isso é princípio básico da lei de responsabilidade fiscal. E não existe uma forma de compensar a desoneração da folha. Então, se o governo levasse ao Supremo, e provavelmente levaria, seria uma causa praticamente ganha. Agora está se falando numa coisa que não agrada absolutamente o setor produtivo, é migalha para os empresários, mas é de qualquer forma o que tem se falado em termos de compensação, que é brotar ali no texto final, você vai ter uma transição, digamos que você tem ali, 4 anos para reduzir de 44 para 40 horas semanais. Tudo que excede as 40 horas passaria a não ter encargos trabalhistas, então a não ter ali sistema S em cima, não ter despesas previdenciárias, não ter nenhum tipo de recolhimento do governo. É alguma coisa que ajuda muito pouco o setor privado, mas de qualquer forma é a compensação realista que tem sido entregue. Muito ganho de apelo popular e pouca compensação para o empresariado.